Olá, irmãos, queridos amigos, diletos amigos que nos acompanham nesse canal. Uma alegria poder retornar a este nosso encontro semanal. Hoje, ainda substituindo a nossa educadora religiosa, irmã pastora Ana Cláudia Alves Menezes Alves. Ela foi acometida da gripe e está em recuperação e acreditamos que breve estará conosco para voltar às suas atividades. Antes da oração e do nosso estudo de hoje, eu quero solicitar dos amigos e dos irmãos que esteja clicando no nosso canal, para, se ainda não fez, para que você possa receber nossas mensagens através do YouTube, os nossos estudos, assim que eles são colocados à disposição. Então, clique aí. E você que já é nosso seguidor, recomende, se você está sendo abençoado, recomende aos seus amigos, seus parentes, seus conhecidos, irmãos de outras igrejas que sejam, para que possam eles acompanhar. Se você não tem nenhum compromisso com nenhuma igreja e queira entrar em contato conosco para acompanhar o nosso trabalho de uma forma mais efetiva, faça isso, entre em contato conosco e nós estaremos orientando você como se filiar à nossa igreja, como ser seguidor do nosso canal, como nos ajudar na divulgação das mensagens do Senhor nesse tempo tão difícil. Nós estaremos falando hoje sobre o seguinte título: Cartas de Jesus às igrejas do século XXI. Uma continuação do sermão do domingo próximo passado, no culto da manhã, no culto matinal. E o mesmo título, só que com outro foco: Cartas de Jesus às igrejas do século XXI, com foco na igreja de Laodiceia. Vamos orar ao Senhor e farei a leitura do texto logo a seguir. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio deste encontro com pessoas tão queridas e tão amadas e amáveis. Nós te pedimos, ó Pai, que estejas nesse instante abençoando a nossa vida para que possamos ser bênção nessa transmissão e abençoando o coração daqueles que estarão ouvindo agora ou nos próximos dias, para que ao receber a mensagem que pelo Teu Espírito estará sendo transmitida a eles, eles possam ser abençoados e terem suas vidas ricamente abençoadas. E aqueles que não foram alcançados ainda pela salvação em Cristo Jesus, que esta seja uma oportunidade de decisão, de tomada de posição ao lado do Senhor Jesus e de salvação para essa alma. Abençoe, Senhor, a nossa querida irmã, educadora religiosa, a pastora Ana Cláudia, para que ela se recupere em breve e possa voltar aos estudos que estava enriquecendo a nossa vida com o esclarecimento da Tua Palavra. Oramos suplicando as bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Amém. Quero ler, queridos, o texto de Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9, de 9 a 20. E depois estaremos lendo no capítulo 3, os versículos de 14 a 22. Primeira parte do texto, então, Apocalipse 1, de 9 a 20. Eu, João, vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi uma voz como de trombeta dizer: o que vês, escreve-o num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a saber,
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, Jesus Cristo, vestido de vestes compridas, tendo o peito cingido por um cinto de ouro. A partir do versículo 17. E quando vi, caí a seus pés como morto, caiu desmaiado. E ele pôs sobre mim a sua mão destra, dizendo: eu sou o primeiro e o último, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Capítulo 3, versículo 14 em diante. A igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel, o princípio da criação, aquele que é desde o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera que foras frio ou quente. Assim, porque não és frio nem quente, mas morno, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, porém és um desgraçado, és miserável, pobre e cego e despido. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças de fato. Vestes brancas para que te vistas e não apareça a tua vergonha, a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com o colírio e vejas. Eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Queridos, eu tenho estado preocupado ultimamente com a situação das igrejas no Brasil e no mundo. Sou pastor há 50 anos, trabalhei por longo tempo com igrejas, através de cruzadas internacional, com várias igrejas em várias partes do mundo, no continente americano, na América do Sul, na África, na Europa, e, enfim, em vários países, em vários continentes. Tive a oportunidade de conviver com crentes de várias culturas, igrejas com costumes os mais variados, relacionados naturalmente à cultura do país. Mas eu nunca percebi, naquela ocasião, o que estamos percebendo hoje.
um distanciamento das igrejas, um distanciamento dos crentes da palavra de Deus. Quero, com foco na igreja de Laodiceia, que foi a única igreja das 7, a única igreja que o Senhor não teve nenhum elogio para ela, só repreensão. Eu quero com foco nessa igreja, porque vejo muita semelhança dessa igreja, a igreja de Laodiceia, com as igrejas do presente momento, quando estamos nesse tempo do fim, igrejas de esfriamento espiritual, igreja de distanciamento da interpretação verdadeira da palavra de Deus. Eu tenho visto muita semelhança e eu quero então, nessa oportunidade, trabalhar esse texto rapidamente, nesse estudo, trazendo a consciência dos irmãos, a lembrança dos irmãos, a nossa responsabilidade como crentes na presença do Senhor, e aos amigos, informando aos amigos, estarmos muito próximos do tempo do fim, quando o Senhor Jesus virá para cobrar situações, cobrar vida de cada um de nós. Queridos, quero iniciar com o texto do capítulo 1 de João. Capítulo 1 do Apocalipse, que foi o livro escrito pelo apóstolo João. João foi o último apóstolo a morrer. Ele foi, no tempo do ministério de Jesus aqui, ele foi o discípulo mais novo e foi o apóstolo mais idoso a morrer. E foi o único que morreu de velhice. Ele não morreu como os demais que morreram na perseguição. Mas João não deixou de ter participação na perseguição também. Ele também foi perseguido. E o que nós observamos aqui é que ele estava na ilha de Pátmos, preso numa ilha vulcânica, a 80 quilômetros da costa, e ele foi colocado lá para morrer abandonado, morrer enlouquecido pelo abandono, pelo afastamento do convívio com seus irmãos, com a civilização, com as pessoas. Eu gostaria, meus queridos, de rapidamente fazer um retrospecto e citar a história para que possa também fazer um comentário sobre a igreja presente. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, uma das recomendações que o Senhor Jesus fez antes de ser arrebatado aos céus, tomado aos céus, foi que os discípulos permanecessem em Jerusalém até que fossem abençoados com o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo seria enviado para conduzir a vida da igreja e eles precisavam ficar reunidos em Jerusalém até que este acontecimento sucedesse. E eles ficaram em Jerusalém, cerca de 40 dias, aguardando esse acontecimento, e eis que houve o Pentecoste, o dia em que o Espírito Santo veio e iniciou o seu ministério junto à igreja. Naquele dia, todos os apóstolos pregaram, mas destaca-se a mensagem entregue pelo apóstolo Pedro, que levou à conversão milhares de pessoas. De Jerusalém, então, aquelas pessoas, muitas delas turistas, se espalharam pelo mundo, levando as boas novas do Evangelho, contando as maravilhas que tinham presenciado e maravilhados também com a informação do Evangelho que receberam através da mensagem de Pedro. Mas os discípulos permaneceram em Jerusalém. Eles se esqueceram, aspas aí para esquecer, muito provavelmente se esqueceram da recomendação de Jesus antes de mandar que eles ficassem em Jerusalém até que do alto viesse o poder.
Antes, Jesus havia dito: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os evangelhos registram isso. Mas eles receberam o poder e permaneceram em Jerusalém e nas cercanias judaicas. Pois bem, aconteceu que veio a perseguição, e aí, algum tempo depois, e aí eu me reporto então a um período da história, a partir do ano 54, Jesus morreu mais ou menos no ano 29, 30, e no ano 54, 20 e poucos anos depois, assume o governo de Roma um jovem de 17 anos, identificado pela história como Nero. Nero era um vaidoso, um jovem violento, inseguro. Ele tinha medo de perder o poder, megalomaníaco. Ele mandou matar todas as pessoas que estavam próximas dele e que ele imaginava pudesse colocar em perigo o governo, a autoridade dele, a autoridade de imperador dele. Segundo a história, ele matou as esposas, várias esposas, e matou a própria mãe por esse motivo. Passado algum tempo, 10 anos depois dele assumir, ele estava com 27 anos, quando Nero teve uma ideia megalomaníaca, muito provavelmente, de incendiar Roma para reconstruir uma nova cidade, mais moderna, mais versátil. E ele manda então incendiar. Diz a história que enquanto a Roma queimava, e o incêndio durou 7 dias, enquanto Roma queimava, diariamente ele assistia da torre do palácio, o incêndio acontecendo, enquanto ouvia músicas tocadas pelos seus músicos. Acontece que, ao final do incêndio, Nero começa a ver que o seu governo também se desfazia em pó, em cinzas, como se desfez a cidade de Roma. Os senadores, o Senado romano se posicionou contra ele. Os senadores queriam o impeachment dele, queriam destituí-lo do poder, tirar o poder do imperador. E ele, então, começou a perceber isso e a lutar contra essa situação. Nesse mesmo tempo, começou a haver revoltas, porque os soldados romanos, em várias partes dos seus domínios, do domínio romano, os soldados impunham pela força da espada, pela ameaça da espada, o poder e a sua presença. E na cidade de Alexandria, eles profanaram a sinagoga judaica e houve então um levante dos judeus, um posicionamento de revolta dos judeus, e Nero envia então, nomeia o general Tito para pôr fim às revoltas, a qualquer preço, a qualquer custo. Durante 2 anos, Tito, que era esse general, lutou na perseguição contra os romanos e no meio dos romanos também os cristãos, perseguição dos romanos aos judeus e no meio dos judeus também os cristãos, enquanto Nero lutava por sua posição para manter o seu trono. Nero não conseguiu. Percebendo que seria destituído, ele desistiu da vida, suicidou-se. E Tito, somente 2 anos depois, consegue entrar em Jerusalém e estabelecer em Jerusalém uma posição de domínio completo. No ano 70, acontece então a maior dispersão dos judeus pelo mundo, a chamada diáspora, quando os judeus perderam o poder territorial, quando os judeus
foram afastados e passaram a morar em outros, aqueles que conseguiram escapar da morte, em outros países, alguns com nomes trocados, escondidos, para poderem sobreviver. Uma das perguntas que se faz, como é que Deus permitiu que tal situação acontecesse com o povo judeu? Primeiro, porque os judeus rejeitaram a Cristo. Lembrem-se que quando Jesus estava sendo julgado e Pilatos lavava as mãos, Pilatos perguntou à multidão de judeus: o que eu faço com Jesus chamado Cristo? E eles disseram que o sangue dele caia sobre nós. Que Pilatos lavou as mãos dizendo: eu não vejo culpa desse homem, não vejo crime, razão para levá-lo à cruz. E eles pediram então que sobre eles, os judeus, recaísse o sangue daquele, aspas, inocente. Aspas, até porque inocente era, mas aspas, porque eles não consideravam Jesus inocente. Também, uma outra razão para que essa perseguição acontecesse, Deus permitisse que essa perseguição acontecesse, está voltada para os judeus cristãos. Eles permaneceram em Jerusalém e agora, com a perseguição, eles se espalham pelo mundo. E no que se espalharam pelo mundo, eles foram também divulgando a mensagem cristã. Abro um parênteses aí para um comentário do presente momento. Por que será Deus, que tem todo o poder, não impediu que o vírus da Covid, que trouxe e está trazendo tanto transtorno para todo mundo, todo o planeta? Por que Deus não impediu? Muito provavelmente Deus permitiu, não foi Deus quem enviou o Covid, mas Ele permite que tal mal aconteça sobre a humanidade, primeiro para se cumprir as profecias. Haverá pestes em toda parte, diz lá a profecia que fala sobre a próxima vinda do Senhor Jesus. E segundo, meus queridos, porque a maioria das igrejas estava se acomodando, como estão ainda algumas, se acomodando com a pregação dentro do templo. Esqueceu que a igreja, a palavra eclesia, significa chamada para fora. Então, a igreja precisa estar presente no mundo. Nos reunimos, a primeira igreja batista da freguesia se reúne para adoração, louvor, para que os seus membros possam adorar e louvar a Deus no domingo. Mas a visão da igreja precisa estar voltada para fora, a fim de que ela saiba que precisa falar ao mundo sobre Jesus. A única razão porque a primeira igreja batista da freguesia, a sua igreja, existe é porque ela precisa falar, testemunhar, anunciar Jesus, o Salvador, e o próximo regresso de Jesus para o julgamento das nações e depois o julgamento do trono branco. A igreja precisa anunciar isso. É nossa responsabilidade. E muito provavelmente o Senhor permitiu. E eu dou um exemplo. Antes da pandemia, eu falava para a minha congregação. Pregava dominicalmente para a minha congregação. Fazia os estudos doutrinários para a minha congregação, a congregação local. E hoje usamos esse recurso. Estou falando a milhares de pessoas. Estou ultrapassando as fronteiras do Brasil, falando para países vizinhos e até países europeus, falando de Jesus, anunciando Jesus, falando dessas verdades. Então, se o Covid trouxe prejuízos, preocupação, insegurança, situações de problemas administrativos para a minha igreja,
também trouxe a facilidade de falar para o mundo, de anunciar para o mundo. E hoje nós estamos anunciando para o mundo que só Jesus Cristo salva. Os discípulos foram perseguidos. E nesse contexto, João, que era pastor da igreja em Éfeso, também foi alcançado pela perseguição. Muito tempo depois de Nero, um outro imperador assume o império em Roma. E esse imperador, o Domiciano, ele assume no ano de 86 da nossa era. 70 anos depois da diáspora, depois de Tito ter invadido Jerusalém, destruído o templo, como Jesus previra. E Domiciano, ele tão violento quanto Nero, tão perseguidor quanto Nero, e tão vaidoso quanto Nero, talvez até mais, porque Domiciano, ele julgava-se um ser todo especial e exigiu dos seus súditos ser adorado, ser reverenciado como um Augusto. E ele exigia que fosse chamado Augustus Divino Domiciano, um título antes do nome, e que as pessoas reverenciassem a ele. João não quis se dobrar a ele. Já velho, ele foi levado para essa ilha. Muito provavelmente Domiciano imaginou que estava calando a boca do profeta do Senhor, do apóstolo do Senhor, daquele que falava ousadamente em nome do Senhor. Mas ele não estava conseguindo, ele não conseguiu calar Domiciano. Domiciano não conseguiu calar João. Porque mesmo sem se expressar verbalmente às igrejas, ele pôde se expressar por palavra e enviando a mensagem não dele, mas do próprio Senhor Jesus. É o que nós vemos aqui, no versículo 11 do capítulo 1. O que vês, escreve-o em um livro e envio às 7 igrejas que estão na Ásia. E o Senhor nomeou as igrejas que prefiguravam as nossas igrejas atuais, com seus problemas, com as suas dificuldades, com seus posicionamentos. Mas é interessante, deixa-me ressaltar antes de continuar, que o texto também do primeiro capítulo de João fala a respeito do dia em que João foi convocado para escrever. Diz o texto que ele foi arrebatado, versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ele foi arrebatado em espírito. O corpo de João continuou lá na ilha, mas ele passou a vivenciar uma experiência celestial, a presença do Senhor. Mas que dia foi esse que ele viveu essa experiência? No dia do Senhor. João estava numa ilha, sozinho, sem pessoas por perto, sem a sua igreja por perto. Mas ele observava o dia cristão da adoração ao Senhor. Porque no início, os judeus observavam o dia do sábado, como determinava a lei, e o judeu cristão, além de observar o sábado, também observava o dia do Senhor, o dia em que Jesus Cristo ressuscitou, e comemoravam isso, como todas as igrejas cristãs no mundo o fazem até hoje. Mas por que eu fiz essa referência do dia do Senhor antes de continuar? Porque eu quero lembrar que muitos crentes deixaram de frequentar a sua igreja por causa do Covid. Ficaram retidos, isolados,
houve restrições de movimento, as igrejas foram prejudicadas no seu programa de culto, e muitos crentes, meus queridos, se desacostumaram de estar na igreja no domingo. Se desacostumaram porque o faziam automaticamente, porque o crente que adora ao Senhor, mesmo sem ir à igreja, ele busca adorar ao Senhor, observar o dia do Senhor. Mas há muito crente, meu querido, que passou a não observar o dia do Senhor. E deixa eu dizer que observar o dia do Senhor, observar o domingo, guardar o domingo, não é ir à igreja no culto da manhã, assistir a escola dominical e o culto, ou ir à igreja à noite, o culto da noite, ou ir aos 2 cultos de manhã e à noite, mas no restante do dia, gastar o dia como bem entender. Não, senhores. Eu entendo que o dia do Senhor é um dia para ser observado, guardado, para a adoração a Deus, para o serviço a Deus. 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Está valendo essa observação. Trabalhar os 6 dias, trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e observe o domingo, que no nosso calendário é o 1º dia, mas no nosso calendário de trabalho é o 7º dia. Trabalhe 6 dias, descanse, guarde, observe o dia de domingo. E aí vou repetir o que disse de púlpito no domingo passado. Domingo não é dia de ir à praia, de ir ao Maracanã assistir o clube de preferência, de churrascos, de macarronadas, de grandes almoços, de grandes festas. O domingo é o dia em que você se resguarda para a adoração ao Senhor. Se você não tem tempo de ler a Bíblia ao longo da semana, reserve o domingo para ler a sua Bíblia, mesmo estando fora da igreja, mesmo não estando na igreja. Muitos crentes usam a Bíblia somente para o culto na igreja, alguns que ainda usam a Bíblia. Mas a Bíblia, meu querido, minha querida, é o livro que deve ser consultado pelo crente. E se você não tem tempo por causa das suas atividades ao longo da semana, faça isso no dia de domingo, observando o dia de domingo. Observando o dia de domingo. Domingo não é dia de shopping. Muita gente prefere passear no shopping no dia de domingo. Não é dia de shopping, não é dia de cinema. Observe, guarde o dia do Senhor. Mas, meus queridos, vamos prosseguir na leitura. O texto do Apocalipse no capítulo 3. O Senhor se reporta à igreja de Laodiceia. Como disse, a igreja de Laodiceia foi a única igreja das 7 que não teve elogios. Todas as igrejas tiveram elogios. Esta aqui só teve censura. Houve uma igreja que não teve censura, só teve elogios. Então, 5 igrejas foram elogiadas e censuradas. Uma só foi elogiada e outra, a Laodiceia, só foi censurada. E olha o que o Senhor diz à igreja, e aí eu gostaria de tomar esse texto como se ele fosse endereçado à minha igreja, e ouça o texto, meu querido, como se ele fosse endereçado à sua igreja. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: meu querido, minha querida, meu querido pastor, pastora, nós, como pastores, somos responsáveis pelo rebanho do Senhor. E nós vamos responder diante do Senhor. Há textos que falam sobre isso, pode ser motivo de outro estudo. Nós vamos responder como pastor, eu vou responder diante do Senhor pelas ovelhas que eu cuidei, que eu tive que zelar aqui na igreja da freguesia e nas outras igrejas por onde eu passei dos meus 50 anos de ministério. Se você é pastor, é pastora, saiba que o Senhor vai requerer da sua mão a respeito daquilo que você deixou de dizer ou disse demais, disse erradamente ao rebanho do Senhor. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ao anjo da igreja que está na primeira igreja batista da freguesia, diz o Senhor, escreve:
Isto diz o Amém, a testemunha fiel, a testemunha verdadeira, aquele que é desde o princípio. Referências direta ao Senhor Jesus. Foi Jesus que ditou para João o livro do Apocalipse, falando das coisas que breves hão de acontecer. E aí, uma explicação, uma referência que me preocupa. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Então o Senhor está dizendo, meu querido, que Ele sabe o que ando fazendo, o que você anda fazendo, por onde anda, os lugares onde você entra. Uma ocasião, um jovem me consultou no gabinete, perguntando se ele não poderia ir a uma boate. Um amigo estava aniversariando e faria uma festa numa boate. E ele perguntou se ele podia ir a uma boate. E como é que eu responderia isso diante da Bíblia, se a Bíblia não fala sobre boate? Eu disse muito simples, meu querido. Não só em relação à boate, mas em relação a qualquer outro ambiente que você entre. Consulte se o Espírito Santo entra contigo. Consulte se o Espírito Santo anda contigo. Há algum tempo atrás, nós tivemos a oportunidade aqui na igreja de alugar uma sala de cinema para passar filmes evangélicos. E houve até decisões, graças a Deus, e pessoas foram batizadas fruto daquele período de trabalho. Mas você deve consultar ao Senhor quando você vai entrar no cinema, dependendo do filme que está anunciado em cartaz naquele horário. Será que o Espírito Santo assistiria a esta fita comigo? Será que ele me acompanharia? Ele sentaria na cadeira do lado, na poltrona do lado, para assistir comigo este filme? É fácil. O seu coração vai responder se você perguntar a ele, ao Espírito Santo. Eu posso entrar na boate, Senhor? O Senhor vai comigo, vai entrar comigo. Se o Espírito Santo disser que não, meu querido, não entre sozinho. Não entre em nenhum ambiente. Será que eu posso fazer isso ou aquilo? Pergunte ao Espírito se ele vai acompanhá-lo naquela atitude. Eu sei as tuas obras. E a igreja em Laodiceia, ele disse: eu sei que vocês não são frios nem quentes. Tomara que foras frio ou quente. Quem dera fosse frio ou quente. Eu disse no início que Laodiceia representa as igrejas de hoje. Muitas das nossas igrejas de hoje. Meus queridos, eu nunca vi tanto crente morno quanto agora. E o texto diz que o Senhor vai vomitar da boca, na expressão que usou a Laodiceia, vou vomitar porque és morno. Meus queridos, esse vômito significa rejeito. O Senhor vai rejeitar no dia final aqueles que são membros da igreja, mas não são salvos. É o morno. É o morno. Porque se você é crente quente, você vai se aquecer novamente ao ouvir essa palavra, ao ler os textos da palavra. Você vai acender novamente a fogueira do Espírito em si. E ele continua: assim como és morno, nem és frio nem quente, vou rejeitá-lo. Meu querido irmão, membro da minha igreja, membro de qualquer outra igreja evangélica, qual é a sua posição como crente na igreja? Você está em cima do muro? A Bíblia diz que a palavra do crente é se ensina ou não. Ela não pode ser meio termo. Não pode ser meio termo. Você não pode ficar em cima do muro. O que passa de sim, sim, não, não, diz a palavra, é de procedência maligna. Então ficar em cima do muro, ficar dividido, não é do Senhor. É maligno. É uma situação maligna. Tome a sua posição. E a posição do crente
é uma posição de obedecer a palavra e rejeitar o que o mundo está oferecendo de prazer para a sua carne, para o seu deleite carnal. O texto continua dizendo: aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo. Esta referência é à igreja de Laodiceia. Os crentes da igreja de Laodiceia tinham poder aquisitivo muito alto. Laodiceia era uma cidade poderosa financeiramente. Ela tinha, como vamos ver daqui a pouco, tinha indústria farmacêutica, tinha indústria de tecido, enfim, era uma cidade próspera, tinha fábricas, uma cidade que vendia produtos para o mundo todo de então. E os crentes da igreja de Laodiceia eram crentes de posses. A informação histórica acompanhada aos textos sagrados, que essa igreja ajudou outras igrejas de outras cidades, inclusive igrejas citadas aqui no próprio livro do Apocalipse, ajudou financeiramente quando aquelas igrejas foram atingidas por terremotos, por situações de desastre. Eram crentes com posse, mas o Senhor os considerava miseráveis espiritualmente, pobres espiritualmente. Estamos vendo isso hoje, meus irmãos. Crentes com posses, crentes com situação financeira, mas raquíticos, pequenos, pobres, miseráveis espiritualmente. Também o texto diz que o Senhor aconselhava que eles comprassem vestes brancas. Como disse, havia uma indústria de tecidos, mais de uma indústria de tecido na cidade de Laodiceia. E o tecido, especialmente o linho, era vendido para Roma e para outras grandes cidades. E os crentes, pela informação histórica daquela cidade, iam bem vestidos, não podia ser diferente. Havia tecidos bons ali na cidade, naturalmente compravam até mais barato do que os que compravam à distância. Então, os crentes iam para as reuniões dominicais na igreja de Laodiceia muito bem vestidos, bem vestidos. E devemos ir bem vestidos para a casa do Senhor, mas devemos ir bem vestidos exterior e interiormente. Não adianta você ir com um terno bonito, com um vestido muito bonito para a casa do Senhor, se você está rotamente vestido espiritualmente. Também o texto fala de comprar colírio para os olhos. Havia uma indústria de colírios, havia um tratamento oftalmológico naquela cidade. E, segundo a história, o colírio não era gotas, como usamos hoje confortavelmente, mas era um pozinho que se colocava na vista das pessoas. E o Senhor orienta que eles pudessem comprar com Ele, com o Senhor, esses produtos para a felicidade, para a cura das suas vistas e da sua falta de visão espiritual. Meus queridos, por que estou falando sobre isso? Nós estamos vivendo dias em que podemos garantir, estamos muito proximamente ao dia do nosso encontro com o Senhor. Os sinais preditos por Jesus para o tempo do fim estão se cumprindo. E assustadoramente, nesses 5 últimos anos, irmãos, os sinais têm acontecido de forma dantesca. Nós líamos e fazíamos muita referência a guerras, rumores de guerra, a fome, e citávamos a fome na África, a fome distante. Mas hoje nós vemos dentro da nossa própria cidade rica, pessoas famintas. Hoje nós estamos vendo as pestes acontecendo. Está aí o Covid, que atacou não apenas fisicamente, matou milhões de pessoas no mundo, mas também destruiu a vida financeira de milhares de pessoas, destruiu o negócio de muita gente e desequilibrou as finanças de muitas nações. Um vírus, uma peste do século XXI, cumprindo-se
o que o Senhor Jesus diz. Quem sabe outras pestes piores ainda virão. Estamos próximos do fim. Estamos nos encaminhando para o fim. Há algum tempo atrás, nós fazíamos referências bíblicas a respeito do perigo estratosférico que podia atingir de cheio o nosso país, e fazemos referências usando o livro do Apocalipse para dizer que isto acontecerá. Pois hoje a própria ciência está divulgando que há uma preocupação na área científica astronômica para evitar que haja choque de asteroides e outros corpos celestes que possam atingir a Terra. Ontem mesmo a informação de que passou bem próximo de nós um desses asteroides que já em outras ocasiões passaram próximo a nós e que hão de seguir rumo a outros infinitos, mas voltará no futuro a passar por perto de nós. Meus queridos, nós estamos muito próximos do encontro com o Senhor. Está se aproximando o tempo em que o anticristo vai assumir, e isso significa que vai acontecer a grande tribulação sobre todo o planeta. Mas, querido, você que está me ouvindo e que é crente, consulte o seu coração e o Espírito Santo se você, como crente, será arrebatado. Porque não pense que por você ser salvo, será arrebatado. Será arrebatado apenas aqueles que estiverem vigilantes, forem servos fiéis. Parábolas e textos são vários. Lembro-me de uma que posso citar muito rapidamente, sem entrar em detalhes. A parábola das 10 virgens, contadas por Jesus. 5 eram prudentes, 5 não eram prudentes. As prudentes levaram azeite suficiente para aguardar até a chegada do noivo. As imprudentes não. Pois bem, meus queridos, há crentes prudentes e crentes imprudentes. Há crente que recebeu Jesus como Salvador e tem preservado a sua vida espiritual na expectativa da vinda do Senhor. E há crente não prudente que tem relaxado. E aí, na vinda do noivo, na chegada do noivo que é Jesus, uns serão deixados de fora, não entrarão nas bodas, não entrarão na festa que acontecerá enquanto o mundo estiver em tribulação. Outra parábola de Jesus disse que, estando 2 no campo, um será tomado e outro ficará. Estando 2 numa cama, um será tomado e outro ficará. Usa-se esse texto para referência àqueles que são crentes e que não são crentes. Mas nós podemos também usar para aqueles que são crentes fiéis e crentes infiéis. Meu querido, minha querida, quero chegar à conclusão. O homem do século XX, meu querido, precisa urgentemente de exercitar a sua fé e aceitar as condições do Senhor Jesus para viver plenamente em harmonia com o Espírito Santo. E aqueles que estão vivendo de forma doentia, possa curar-se do mal deste século, que é a ausência do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo, a ausência de Deus em suas ações. Meus queridos, o homem do século XXI precisa de Deus para que a sua consciência moral seja absoluta e não relativa. O homem do século XXI, você, no ano de 2022, precisa de Jesus para poder dizer com firmeza que certos comportamentos que estão sendo impostos pela sociedade, que estão sendo adotados por nossa sociedade, são errados. São frontalmente contrários à palavra de Deus e à vontade de Deus. E há crentes enveredando por esse caminho perigoso. Meu querido, leia a tua Bíblia. Leia a tua Bíblia.
as questões morais, posso isso, não posso aquilo, devo ser assim ou devo ser de que jeito? Eu nasci homem ou nasci mulher? Como é que eu faço agora? Se estão colocando dúvida, leia a palavra de Deus. A resposta não está na sociedade, mas na palavra de Deus. Se você é crente, se você é cristão, se você é servo de Deus, se você é obediente a Deus, olhe a palavra de Deus, ele fala com clareza. Leia 1 Romanos, primeiro capítulo de Romanos, fala com clareza. Então vou repetir, o homem do século 21, você no ano de 2022, precisa de Jesus para poder dizer com firmeza que certos comportamentos que estão sendo impostos, que estão sendo adotados por nossa sociedade, estão e são errados. Por isso, não devem ser praticados. Hoje, está sendo sugerido e ensinado aos nossos filhos, em certas escolas humanistas e na mídia, que vale a pena mentir, que vale a pena trapacear, ser desonesto. A mídia está ensinando, meus queridos, que ser desonesto é ser esperto, passar os outros para trás, não ser fiel na sua palavra, nos seus negócios, é ser esperto, não é ser esperto não. Isso aí não é esperteza não, é desonestidade. Mas estamos vendo isso acontecer dentro de nossas igrejas, sendo comentado dentro de nossas igrejas. Meus queridos, estamos vendo aproximar-se em nossa sociedade o colapso moral. Isso já aconteceu no passado, no tempo antes do dilúvio, quando os homens chegaram a uma posição de moralidade tão baixa que o Senhor resolveu banir aquela sociedade. Vemos outro exemplo na cidade de Sodoma e Gomorra, quando os homens foram degradados a uma posição tão vil que o Senhor enviou anjos para retirar de lá da cidade a única família fiel ao Senhor, em parte, porque a mulher de Ló olhou para trás, desobedecendo a palavra, e foi punida por isso. Meu querido, minha querida, eu espero que você esteja compreendendo o que estou dizendo. Leia esse texto, terceiro capítulo do Apocalipse, a partir do versículo 14. E medite bem do que o Senhor disse à igreja de Laodiceia, porque é o que Ele está dizendo a você nesse instante. Meus queridos, vocês precisarão, em 2022, para ser feliz neste ano, muito mais do que o conforto dos bens, automóveis modernos, meio de comunicação moderno, 5G chegando aí para nos abençoar na comunicação. Você precisa de muito mais, você precisa de vida espiritual. Nós estamos vivendo dias violentos, dias que se aflora o preconceito social, o desnível social, dias em que vivemos uma cristofobia, quando as pessoas estão tomando pavor da palavra de Deus e de olhar para os crentes. Meu querido irmão, membro de igreja, servo do Senhor, nós estamos vivendo um tempo bem próximo da tribulação. Já estamos sendo atribulados hoje, mas o período da tribulação será muito pior. E eu vivo a expectativa de ser arrebatado antes que aconteça a tribulação. E só há um meio de você ser arrebatado antes: permanecer fiel à palavra do Senhor, ao que diz a palavra do Senhor. Meu querido, não existe nenhum lugar no mundo, nem bens, nem quantidade de dinheiro que possa fazer você sentir-se feliz neste ano de 1922. Se você, e falo especialmente aos crentes, se você não estiver em comunhão com Deus através do Espírito Santo, não estiver fazendo a vontade de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, que esta palavra ministrada seja
encontre eco, encontre espaço, encontre lugar na vida daqueles que a ouviram. Pai querido, supra as falhas da minha comunicação para que, Senhor, possa haver entendimento real da Tua palavra e transformação de vidas. E se algum coração que ouviu a mensagem nesta oportunidade ainda não se ajustou com o Senhor através do novo nascimento em Cristo Jesus, que isso possa acontecer, ó Pai, que esse desejo possa inundar esse coração e que ela possa alcançar a salvação, Senhor, numa palavra de arrependimento e de transformação de vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, se você deseja mais esclarecimento da palavra sobre este assunto ou outros assuntos, entre em contato conosco. Você pode ligar para falar com a minha secretária e entrar em contato comigo pelo telefone 021 2447 0313. Diga que ouviu uma mensagem através do YouTube, através de um dos meios de comunicação da nossa internet e que deseja falar comigo, deseja esclarecimento. Você também pode acessar o nosso canal, naturalmente, PIB Freguesia, YouTube PIB Freguesia, ou através do Instagram, Facebook, porque estaremos lá com a comunicação da palavra. Visite-nos se você morar por perto e na cidade do Rio de Janeiro. Nossa igreja fica na Freguesia, em Jacarepaguá, Rua Júlio Porto Carreiro, número 261, Freguesia. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima semana. Amém.